Fala aí, galerinha do R. Então, nesse vídeo aqui a gente vai ver um pouquinho sobre um assunto que o pessoal não explora muito, mas eu acho que é super importante falar dele, porque eles são parte fundamental da base, né? Se você não entender muito bem como é que funcionam os operadores, provavelmente vocês vão ter muitas dificuldades aí em dominar o R nas suas análises. Então a gente vai dar uma olhada em alguns desses operadores e comentar um pouquinho sobre como que eles funcionam. Tá bem? Basicamente a gente vai passar por os operadores de atribuição, temos 5 deles. Vamos ver um pouquinho sobre os booleanos, que são basicamente os operadores lógicos, operadores relacionais, os lógicos, os matemáticos e alguns outros que eu acho interessante a gente explorar. Vamos lá para o R, vamos ver como que a gente consegue exemplificar o uso desses operadores aí no R. Pouca gente pode ter se dado conta, mas o R ele tem o operador, os operadores à esquerda e os operadores à direita. E a gente sempre recomenda que você trabalhe com um operador que é esse daqui, a setinha esquerda, como padrão. Muita gente usa o igual ainda. Eu, por exemplo, eu costumo trabalhar sempre com o atribui normal, ao invés do igual. Deixo o igual para trabalhar apenas nos casos em que eu estou trabalhando com atribuição de valores a argumentos de função. Então, no total, são 5 operadores de atribuição. O esquerda, basicamente, ele vai atribuir valores a objetos da direita para a esquerda. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho x. Se eu fizer dessa forma, x recebe 10. Mas eu também poderia trabalhar ao contrário. Por exemplo, 10 é atribuído a x. Da mesma forma funciona. Vamos ver aqui. X recebe 10, então x roda aqui, já tem o x aqui. E se eu fizer também 10 atribuído a y, também eu vou ter o y aqui, tá? E os outros dois sinais de atribuição, eles são sinais de atribuição fortes. Porque basicamente é assim, dentro de funções, quando você executa uma função, dentro dessa função existe um ambiente, que seria um ambiente temporário de execução da função. Por exemplo, eu vou criar aqui uma função, soma, vou chamar aqui de fn soma, e eu vou criar essa função através do comando function. A gente vai passar um pouquinho em funções, tá? Então não se preocupem com isso ainda. Eu vou colocar x e y como sendo os elementos que eu quero somar. E aí dentro da função eu vou colocar, por exemplo, x mais y. Então essa função, quando o usuário executar, fn soma, o R vai retornar o valor da soma do x mais o y. Vamos colocar, por exemplo, aqui 5 e aqui 10. E o resultado vai ser 15. Porém, veja só, pessoal, aqui no nosso environment não mudou nada aqui. Eu vou até limpar, vou rodar a função de novo. Veja que eu tenho só a função aqui na minha área do global, e quando eu executo fn soma, eu tenho 5 aqui no console, mas nada aconteceu aqui, ou seja, ele não gravou nada. Não gravou nada por quê? O ambiente que existe aqui dentro da função, o ambiente temporário, ele só fica ativo quando eu chamo a função. Mas em algumas operações, por exemplo, se você criar uma rotina muito complexa, em que tem uma base intermediária que você gostaria de ter ele de volta, o ideal seria você trabalhar com um operador forte dentro da função. Quer dizer, não é o ideal, aliás, nem se recomenda fazer isso, mas se por alguma razão você quiser fazer, dá para usar o atribuir forte dentro da função, e aí o R vai pegar esse valor de dentro da função e vai salvar no seu global para você reaproveitar, criando uma variável global. Por exemplo, eu vou chamar de O aqui a soma, e agora ao invés de criar o atribuir simples, eu vou usar o atribuir duplo, atribuir forte. E agora eu vou usar o comando return e soltar o valor de O. Percebam, pessoal, que em R, quando você cria uma função, não existe a obrigação de você colocar o argumento, a função return nela, porque o R vai entender como saída a última execução. Então aqui, como eu estou atribuindo a um objeto intermediário, eu estou usando o return, mas eu poderia deixar assim, por exemplo, somente o O, que ele também retornaria o valor, tá? Vou deixar o return e vou rodar de novo. Veja o que vai acontecer agora. Olha só, se eu executar agora a função, vejam que no global apareceu o objeto O com valor 15, tá? E aí, se eu atribuir o valor da função novamente a um outro objeto, por exemplo, aqui eu vou chamar de B, o objeto B também vai ter o valor 15, porque ele tanto
manteve o objeto na saída do return, como jogou o objeto para fora da função, tá? E isso vale para o atribuir à esquerda forte e a direita forte. Então essa é a diferença simples e mais importante aí desses operadores, tá? Então, resumindo a história aqui dos operadores de atribuição. Prefiro trabalhar com atribuir no sentido do R mesmo, que seria com esse símbolo aqui, ao invés do igual. Prefiro usar o igual para passar argumento de função, como por exemplo aqui, ó, x igual a 5, y igual a 10. Ok? Booleanos, basicamente, a gente tem o verdadeiro e o falso. E verdadeiro ou falso, geralmente, são valores que saem quando você faz algum teste lógico, né? Então, para entender melhor a saída, o ideal é você trabalhar com operadores relacionais e lógicos. Por quê? A gente viu no vídeo de vetores que quando eu crio um vetor, por exemplo, eu vou criar aqui o vetor de 5 até 10, eu consigo fazer testes sobre esse vetor, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, se eu quiser verificar se x é um número maior que 5, por exemplo, eu estou usando esse operador maior, que é um operador relacional. Então, o resultado de operadores relacionais sempre vai retornar um booleano, que seria um verdadeiro ou falso, tá? Então, basicamente, dentro do R, o verdadeiro ou falso é como se fosse uma chave liga-desliga. O false tem valor 0 e o true tem valor 1. Por exemplo, se eu quisesse, a gente já viu lá, né, que se a gente quiser isolar os elementos em que o operador lógico retornou true, a gente pode usar o operador colchetes para fazer a separação do vetor, né? Então, nesse caso, meu vetor é 5. Meu vetor tem os números de 5 até 10, mas eu quero pegar somente os que são maiores que 5, tá? Então, assim, já avançando um pouquinho, né, os relacionais que a gente tem em R são igual duplo. Então, com igual duplo, a gente consegue testar se um objeto ou valores de um objeto são iguais, tá? Pode confundir algumas pessoas aí, porque em algumas linguagens o igual é só um símbolo, né? Só um igual. Aqui no R são dois para comparação quando ele está fazendo um relacionamento. Então, nesse caso, 0 é igual a 5, o retorno vai ser falso, tá? 0 é igual a 0, o retorno vai ser true. Também teremos o maior ou igual e o menor ou igual. Então, quando a gente usa só o maior ou igual, a gente consegue testar inclusive o elemento. Por exemplo, 2 é maior ou igual a 2? Vai ser verdadeiro, porque 2 está incluso. Se eu usar simplesmente maior, o 2 não caberia, retornaria falso. Mesma coisa vai com menor ou igual. Então, temos 5 menor ou igual, por exemplo, 5, verdadeiro. 5 é menor que 5, falso, porque o último não conta. Tá? O operador de diferente em R é o exclamação com igual. Tá? É um pouquinho diferente esse operador. Mas, por exemplo, 2 é diferente de 2? Isso é falso, porque 2 é igual a 2. 2 é diferente de 3? É true, é verdadeiro. Beleza? Então, fica aí as dicas. Né? Esses 6 operadores basicamente são a chave para fazer todo tipo de relacionamento em R, tanto com objetos unitários quanto vetores. Praticamente quase todos os objetos de R podem ser trabalhados usando os operadores relacionais. E os lógicos são para a gente combinar, por exemplo. No R a gente tem o E comercial, que seria o nosso operador E. Nós temos o E comercial duplo, também seria um E, só que um E mais com a diferenciação. Nós temos essa barrinha vertical, que seria o OU. E também a barrinha vertical dupla, que também é um OU. Tá? E temos o não, que seria simplesmente a interrogação simples. Não. E também temos um outro aqui que eu não mencionei, não coloquei, mas é bom lembrar, que é o in. Então, in, ele tem o mesmo sentido do ou, só que várias vezes. Vamos dar uma olhada como que funciona? Por exemplo, o operador e. Bem, para a gente testar como que os operadores lógicos funcionam, eu vou criar aqui dois valores. A, por exemplo, A recebe 10 e B recebe 20 e D recebe 10 também, tá? Então vamos lá. Se eu quiser testar, por exemplo, algumas condições conjuntas usando os relacionais, por exemplo, eu posso testar A é maior que B. Isso aqui vai ser verdadeiro ou falso? Vamos lá, vou rodar aqui.
A é maior que B, isso é falso porque A é 10 e B é 20. Então, A é menor que B. Tá? Eu coloquei entre parênteses, pessoal, porque vou usar uma combinação conjunta, tá? Então é melhor você separar com parênteses para poder não confundir o lógico aqui, tá? Claro que funciona, mas quando você tem sequências muito lógicas de teste, muito grandes de testes lógicos, pode dar ruim. Vamos ver aqui, B é maior que A. Então veja só, A é maior que B, vamos ver a primeira condição, vai retornar false, né? B é maior que A, verdade, então como B é 20 e A é 10, agora vamos ver conjuntamente. Ó, vai dar false, por quê? Porque o operador E ele vai retornar verdadeiro só se as duas condições forem verdadeiras. Operador E. Agora, se eu trocasse essa sintaxe e fizesse, por exemplo, com OR, seria o operador E, ou barrinha, então assim, eu vou ter novamente, claro que A é menor que B vai dar false, e B vai ser maior que A. Então, nesse caso, eu tenho uma condição que é verdadeira e outra que é falso. Quando eu rodar, a opção vai ser verdadeiro. Por quê? No caso de ou, se A ou B forem verdadeiras. Então, isso aqui é true. Tá? Então, aí está a definição. Se as duas regras forem verdadeiras, o que vai acontecer com o OR? Ele também vai bater, porque ele tem... É como se fosse A verdadeiro, B verdadeiro, A ou B verdadeiros. Enquanto que no caso, quando é somente o E, eu tenho só se as duas forem verdadeiras. E se pelo menos uma for falsa, a resposta vai ser falso. Tá? O operador que é um pipe duplo ou um e-comercial duplo, ele tem a ideia de calcular, de ser usado quando você tem combinações complexas com mais de um teste, por exemplo. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu vou permanecer com essa expressão. Ó, vamos lá. Eu vou colocar aqui que B... Vou colocar aqui A é igual a D. A resposta desse teste será verdadeira. E B é maior que A. Também é verdadeiro. Tá? Se eu usar o e-comercial simples nos três testes lógicos, eu vou colocar aqui novamente, vou colocar aqui A menor que B. E nesse caso, A menor que B vai ser verdadeiro. Eu vou colocar maior para a gente ter um falso. Tá? Então vamos ter aqui, ó, verdadeiro, A é igual a D, verdadeiro, B maior que A, e vou ter falso, A maior que B. Então, se eu fizer essa operação, o R vai testar todos os lógicos e vai trazer para mim como resultado o resultado conjunto. O resultado conjunto dos três testes. Dos três. Então, assim, ele passou pela primeira regra, depois foi para a segunda, depois foi para a terceira. Só que se você quiser parar o teste, por exemplo, você tem uma condição muito complexa com vários passos, você quer parar no primeiro momento em que deu um false, então você pode usar o e-comercial duplo. Tá bom? Então vamos lá. Aqui vai ser true, aqui vai ser false. Então a resposta vai ser false. Nesse caso, quando eu executar o comando, ele vai parar já nessas duas, porque o primeiro false foi obtido. Tá? Então tem essa mesma lógica tanto no operador e-comercial duplo quanto no operador ou, né? Ou duplo. Tá? Então poupa o R de fazer muitas operações. Certo? E o negate, que é o interrogação simples aqui, ele é o oposto do verdadeiro. Então, por exemplo, se eu tiver um true e colocar exclamação à esquerda, ele vai tornar false. Tá bom? Então veja só, tem um false aqui. A gente consegue trabalhar com ele também como, por exemplo, aqui eu tenho entre parênteses um teste lógico usando igualdade em que o resultado é verdadeiro. Mas se eu quiser negar o resultado, eu só coloco a exclamação aqui à esquerda e aí o meu true vai virar false, tá bom?
O operador in, ele é um operador que são como se fossem vários ORs combinados, e ele é bom para a gente verificar se dentro de um objeto existe a ocorrência de um outro, por exemplo. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho o objeto A que eu criei aqui, e eu posso verificar se A está dentro de outro objeto maior. Por exemplo, eu coloco aqui a sequência de 25 a 50. Então, quanto que vale A? A vale 10. O A está dentro da sequência 25 a 50? Não, não está. Então, o resultado vai ser false. Se eu colocar agora o teste, se ele está, por exemplo, entre 10 e 50, a resposta vai ser true, porque o A é 10. E 10 está contemplado nesse vetor de 10 a 50.